TVT News, primeira edição está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os principais destaques do dia. Crise em Ceuta. Mais de 60 mil migrantes cruzam a fronteira e a Espanha mobiliza o exército. A chegada em massa no enclave levanta suspeitas de que Marrocos tenha afrouxado o controle da fronteira com Ceuta. Em meio à crise, Israel felicita Marrocos e faz críticas ao governo de Pedro Sánchez na Espanha. Trump vende como histórico um acordo para desarmar o Hamas. O grupo palestino diz que só entrega as armas com cessar-fogo e retirada de tropas israelenses do território. O Partido Progressista reafirma a neutralidade nas eleições e comunica a Tereza Cristina de que ela não será vice de Flávio Bolsonaro. A defesa de Lulinha acusa a PF de pesca de provas. O presidente diz que o filho deve ser tratado como qualquer cidadão. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, começando agorinha, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Pelo menos 41 migrantes morreram durante a tentativa de entrar no enclave espanhol de Ceuta, no norte da África, segundo agências internacionais de notícias. O governo espanhol estima que mais de 60 mil pessoas atravessaram a fronteira com o Marrocos em apenas 24 horas. Muitas delas nadando ou cruzando o quebra-mar do Tarajal, que é uma estrutura costeira na praia de El Tarajal. Ceuta é um território espanhol localizado em solo africano e representa uma das duas únicas fronteiras terrestres entre a África e a União Europeia. A cidade tem importância estratégica por estar ao lado do Estreito de Gibraltar, uma das principais rotas marítimas do planeta, por onde passa parte expressiva do comércio mundial. O Marrocos reivindica a soberania sobre Ceuta e Melilla há décadas. As imagens da travessia também chamaram atenção pela grande presença aparente de homens jovens entre esses migrantes. O fato alimenta debate entre analistas sobre possíveis implicações geopolíticas dessa crise. Diante da situação, a Espanha mobilizou militares e reforçou o efetivo da Guarda Civil. O primeiro-ministro Pedro Sánchez viajou para a região e afirmou que o governo trabalha em conjunto com o Marrocos para restabelecer o controle da fronteira. A crise acontece em meio ao aumento da tensão diplomática entre Espanha e Israel. Depois da Espanha e Eslovênia defenderem a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e Israel, o governo israelense retirou a Espanha do centro da coordenação civil-militar das operações em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também afirmou que países que promovem o que chamou de guerra diplomática contra Israel enfrentariam custos imediatos. Curiosamente, após esse volume de migrantes invadirem a Espanha, o governo de Israel publicou uma mensagem oficial parabenizando o rei Mohamed VI e o povo marroquino pelo Dia do Trono, destacando a parceria entre os dois países. Essa sequência de fatos levou internautas nas redes sociais a levantarem a hipótese de que a pressão migratória sobre a Espanha teria relação com o agravamento da crise diplomática entre Madrid e Israel. Até o momento, porém, não há evidências ou confirmação oficial que sustentem essa teoria. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Vamos com imagens ao vivo de Ceuta, na fronteira da praia de Tarajal. A Espanha disse, inclusive, que mais de 25 mil migrantes já retornaram ao Marrocos, segundo a agência EFE de notícias. E essas são imagens, então. Muitas pessoas chegaram por essa praia
nadando ou atravessando essa costa fronteiriça, aí, esse portal fronteiriço, e agora muitas pessoas devem deixar a cidade de Ceuta e voltar ao Marrocos. Eu vi algumas entrevistas agora pela manhã, muitos dizem que estão passando fome ali na região e devem voltar ao Marrocos para conseguir melhorar essa situação de todos que vieram, então, nessas últimas 24 horas. Vamos tentar entender melhor esse contexto? Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo pelas manhãs. Bom dia para vocês dois. Já chamo também a Suzana Botar, advogada e analista política, com a gente aqui no TVT News, primeira edição, também durante essa manhã. Suzana, seja bem-vinda, um prazer te receber por aqui. Vamos lá, quero ouvir Laura, Edu, Suzana, para a gente tentar entender o que está acontecendo em Ceuta nesse momento. Bom dia, Laura. Bom dia. É uma cena dramática, né? Essa que nós acabamos de ver e que nós estamos vendo desde ontem e tal. São seres humanos, antes de mais nada. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que são seres humanos que se aventuram nessa empreitada por desespero. Antes de mais nada, é preciso que a gente reconheça a África, entre a África e a Europa, existe uma relação extremamente desigual. Enquanto a Europa vive ainda tenta manter o seu estado de bem-estar social, a África é um continente que foi explorado de todas as maneiras possíveis pela Europa, foi condenado à miséria muitas vezes absoluta e ao genocídio pela Europa. Então, não é a primeira vez que a gente vê essas ondas de refugiados, a gente já viu para a Grécia, a gente já viu para as ilhas ali do Mediterrâneo direto. Quer dizer, é mais uma onda, e claro que nós podemos e devemos procurar o que é que mobilizou, de repente, da noite para o dia, como se nada fosse, jovens, porque a maior parte desses caras que foram para lá e se aventuraram são extremamente jovens, são jovens nativos digitais, jovens da geração Z que nasceram nas redes sociais, nasceram com as redes sociais e são extremamente suscetíveis às campanhas feitas pelas redes sociais, mas não há como negar, se alguém propusesse, Thalita, você não quer ir se jogar lá no mar para pegar e chegar? Você não iria, nem eu iria, nem as pessoas aqui no Brasil, a esmagadora maioria não iriam, mas os desesperados, os que não têm emprego, os que passam fome, os que não têm casa, esses vão se aventurar. Então eu acho que é uma combinação de fatores. Quer dizer, a Europa permanecerá sob assédio tremendo de ondas e mais ondas de refugiados, enquanto a África for mantida nessa situação de exploração e hiperexploração em que ela é mantida. Então eu acho que a gente tem que combinar a análise. Quer dizer, eu entendo a revolta do Pedro Sánchez, porque, afinal de contas, é um pedaço do território espanhol, aliás, território espanhol esse na África, que só se explica por aquela situação da conquista do sul da Espanha pelo Islã, ainda no princípio enfim, durante vários séculos, mas até a reunificação. Então eu acho que a gente tem que procurar as causas históricas, a gente tem que procurar as causas, mas a gente tem que procurar também a provocação. O Pedro Sánchez hoje é uma pedra no sapato de Israel. Não é a troco de nada que o Netanyahu, o Ministério das Relações Exteriores de Israel, saúda o Marrocos. Puxa, que estranho, né? Saudar o Marrocos exatamente no momento que o Marrocos propicia para a extrema-direita espanhola e europeia o melhor dos argumentos para acabar com qualquer governo de esquerda na Europa. Então, e governos de esquerda, como o Pedro Sánchez, que tem se manifestado enfaticamente contra o genocídio na faixa de Gaza, contra o genocídio da Cisjordânia, enfim, tem sido uma voz, muitas vezes solitária, no contexto europeu, de condenação ao que ocorre, ao que Israel faz lá. Então, nesse momento em que essa onda de imigrantes, estou falando que os imigrantes são contra essa ou aquela posição, eu acho que esses refugiados, aliás, vamos chamar pelo nome correto, refugiados, eu acho que eles são, a parte deles, movidos pelo desespero. Mas certamente tem uma mãozinha que deu uma força para que eles, de repente, da noite para o dia, atacassem um território espanhol. Sim. E, aliás, alegrassem toda a extrema-direita, que a partir de agora
terá um argumento enorme para derrubar o governo do Pedro Sánchez nas próximas eleições, fortalecendo aquele partido de extrema-direita, o Vox, que é exatamente o contrário disso tudo que o Pedro Sánchez representa. Deixa eu trazer, inclusive, essas informações referentes à extrema-direita e como ela se manifestou nesse momento ali de crise. Aliás, eu gostei muito que a Laura começa essa análise trazendo esse fator bastante humano de tudo isso que a gente está acompanhando. Eu sigo um jornalista marroquino aqui nas redes e ele traz um relato que é o seguinte: ele ligou para os familiares que moram no Marrocos para tentar entender o que estava acontecendo. E ele relata que os familiares disseram, é um misto realmente de desespero e de articulação via redes sociais, boca a boca e via redes sociais, principalmente Facebook. Tanto é que várias páginas no Facebook que organizaram o que aconteceu de ontem para hoje, elas caíram logo depois dessa incursão em Ceuta. Então, assim, é realmente essa mistura de fatores, mas que tem também a crise migratória, que tem a questão da geopolítica, a gente vai abordar todos esses temas, mas tem esse fator do desespero humano que leva essas pessoas até Ceuta nesse momento. A oposição europeia atribui à onda migratória em Ceuta a política de regularização adotada pelo governo espanhol de Pedro Sánchez. Segundo lideranças da extrema-direita, a medida teria passado a mensagem de que a Espanha está mais aberta à imigração, estimulando assim novas travessias. A deputada francesa Marine Le Pen defendeu o reforço imediato dos controles na fronteira entre França e Espanha. Le Pen também voltou a defender que o espaço Schengen seja restrito apenas a cidadãos da União Europeia. Esse espaço Schengen é uma área da Europa em que os países participantes aboliram o controle de passaporte nas fronteiras. A Espanha faz fronteira com França e Portugal, que participam do Schengen. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni classificou as cenas em Ceuta como uma ameaça à segurança das fronteiras europeias. Ela anunciou reuniões com o ministro do Interior e afirmou que o governo está pronto para adotar medidas extraordinárias, inclusive discutir a suspensão do acordo de Schengen com a Espanha. Edu. Essa informação é muito importante. A Espanha tem uma lei em vigor, votada pelo governo socialista, que tenta regulamentar a situação de 1 milhão de imigrantes indocumentados na Espanha, inclusive em Ceuta. O que rolou nas redes sociais, isso que você trouxe, principalmente em Facebook e tal? Corram, porque esse é o último final de semana para você entrar em Ceuta e depois você poder ser regularizado. E não é verdade. Corram. Eles correram. Então e quem mandou esse recado foi por intermédio dos que nos Estados Unidos, para o México, se chamam de coiotes. As máfias de transporte de pessoas ilegal. Transporte ilegal de pessoas. Para mim, tá na cara que é um movimento articulado para fazer com que as pessoas, nesse desespero que a Laura estava falando, se sentissem mais do que motivadas, se sentissem pressionadas, ou é agora ou não é mais. E esses jovens foram para a fronteira e também há relatos de que a polícia do Marrocos trabalhou exatamente como a polícia militar do Distrito Federal em Brasília no 8 de janeiro. Exatamente. 3 barreiras e eles tiraram a mão. Vai. Eu nunca fui para Ceuta, mas eu fiz a travessia do Gibraltar de Algeciras para Tanger. É uma fronteira, mais do que como qualquer outra, é uma fronteira policiada. Quando você vai para o Marrocos e quando você volta do Marrocos. É um porto. Então você tem uma fronteira muito policiada. Ali você também tem um porto e você tem 14 quilômetros de água, né? Mar, entre um lado e outro. Para mim, diante das informações que eu tenho, parece, e eu não tenho, eu estou lendo o noticiário e tendo aquilo que a gente tem como base pelo que já conhece. Há uma orquestração para empurrar essas pessoas a tomarem a decisão. Tanto que 60 mil foram, 60 mil o Marrocos que diz, 50 mil diz o governo espanhol, sim, e 25 mil, metade, já voltou. Sim. Que bateram lá e não tinha nada. Chegaram em Ceuta, a cidade se fechou, eles não tinham nem onde comer. Isso. As pessoas se recusando a vender comida para eles, inclusive para que eles não ficassem. Eles acabaram voltando. Para mim, há uma articulação que quem pessoalmente, cabe à polícia detectar, a polícia espanhola detectar.
E a polícia de Marrocos também. Agora, que há um movimento feito colocando a Espanha no centro de uma pressão que ela já recebe, mas que está sendo dobrada, triplicada, aumentada em grande proporção a partir das escolhas que a Espanha soberana de governo socialista faz para incluir imigrantes e não para expulsá-los, quando a Itália quer o contrário, a Dinamarca quer o contrário, parte da França quer o contrário, Inglaterra quer o contrário. Inglaterra não é mais parte da União Europeia, mas está ali do lado, né? Também é uma travessia rápida. Então, Finlândia, todos esses países de extrema-direita falaram em tirar a Espanha do espaço Schengen. Todas. Né? Então, talvez não seja uma articulação de todos, mas que há um movimento deliberado para fazer com que essas pessoas, que em situação de desespero, fossem empurradas para a fronteira. Você vê, inclusive, tem caminhões levando as pessoas. Há um grau mínimo de organização. Há um grau mínimo de organização por trás disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, 60 mil, a Espanha declara que entrar, o Marrocos declara que entraram, 50 mil, Marrocos, 60 mil saíram, a Espanha 50 mil entraram. Exatamente. O enclave de Ceuta tem 85 mil habitantes. Importantíssimo. Então você imagina realmente o peso desse volume de pessoas entrando nesse território. Donald Trump acabou de dar uma entrevista à Fox News, e eu vou trazer para vocês aqui a fala dele, abre aspas, é terrível, lembrem-se dessa imagem, seremos nós daqui a 3 anos se o lado errado vencer. Então é isso, já botou na conta política e é disso que eles vão se aproveitar desse fato para isso. Quero ouvir a Suzana. Suzana, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Laura e bom dia, Edu. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, essa crise migratória é um presente para a extrema-direita europeia, certo? A gente já consegue ver aí as manifestações das principais lideranças europeias explorando esse fato político, porque uma das principais motes, né, aí, um dos principais fatores que empurram, dão força para a extrema-direita na Europa é justamente a questão imigratória. É o calcanhar de Aquiles dos governos progressistas, tal qual a segurança pública em geral aqui no Brasil é onde a extrema-direita consegue explorar, a questão migratória, ela é o calcanhar de Aquiles dos governos progressistas. Mas antes, acho que vale a pena, Thalita, a gente fazer um contexto histórico e um contexto geográfico também, né? Ceuta, gente, apesar de ser território espanhol, é um exclave, né? Ele está fora do território espanhol, está localizado no continente africano. Então, isso é a primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro. Esses imigrantes não chegaram propriamente na Europa. Podem até ter chegado em território espanhol, portanto, europeu, né, da União Europeia, mas é um território ainda no continente africano. Inclusive, tem uma disputa em relação ao Marrocos, que desde a sua independência reivindica a soberania, reivindica a sua soberania sobre esses territórios ocupados. A sua origem histórica, né, se a gente for tentar pegar no período mais, não ir tão longe assim, mas teve uma ocupação portuguesa ali no século XV, certo? Depois, no período da União Ibérica, ficou sob domínio espanhol, né? Ao final da União Ibérica, Espanha e Portugal fizeram um acordo, a Espanha ficou com esse território, então é por isso que até hoje o território é espanhol, apesar da colonização inicial ser portuguesa, então aí os nossos colonizadores portugueses estiveram lá, e depois uma série de tratados, uma série de acordos entre o Marrocos e a Espanha levaram esse território a ficar como espanhol. Mas é importante a gente saber também, gente, que tem uma disputa aí, né? Então a gente mais uma vez vê também os efeitos da colonização ainda seguindo no século XXI, a gente ainda tem os efeitos aí da colonização. Aí o que a gente pode ir trazendo para hoje, trazendo para a crise de hoje? O que pode ter motivado esse surto migratório imediato? Acho que a Laura fez uma excelente introdução, porque esses eventos nunca são unifatoriais, né? Eles são multifatoriais. Então, Marrocos, gente, vive a situação de qualquer país do sul global. A maioria dos países do sul global, na verdade, a gente sabe que temos aí exceções como, por exemplo, a China, que vive uma dificuldade econômica para se desenvolver.
e isso gera uma situação de empobrecimento, principalmente entre a juventude. Então, a Laura falou muito bem aí a respeito da situação de precariedade social. O desemprego entre a juventude no Marrocos, né, entre essa faixa de 18 a 25 anos, ela beira 30% da população. Então, o que esses jovens, pode ver, gente, a maioria são jovens, são meninos, entendeu? Eles estão indo lá em busca de melhores oportunidades, melhores condições de vida. E é por isso que as pessoas se sujeitam a esse risco, porque algumas dezenas aí morreram atravessando, a gente viu. Outro fator que é relevante, que deve ser colocado em conta, o Tribunal Espanhol, no início desse mês, fez uma reinterpretação a respeito da legislação que limita a imigração. Basicamente, gente, o que aconteceu? Existe uma legislação na Europa que permite os governos europeus, quando o imigrante chega, se ele chega de imediato, vamos dizer assim, é quase como se ele for pego no flagra entrando no território, ele pode ser imediatamente deportado. Essa decisão do Tribunal Espanhol pode ser que ela tenha buscado uma espécie assim, de uma interpretação mais humanista da lei, mas essas coisas têm causa e efeito, né, gente? Ação e reação. O que aconteceu? O tribunal interpretou que se a pessoa só pode ser interpretado como vamos dizer assim, uma quebra da fronteira, uma violação da fronteira, se a pessoa ela fura algum bloqueio físico, entendeu? Se ela fura uma fronteira diretamente. Nesse caso, que as pessoas chegam a nado, o tribunal interpretou que ela não está violando uma fronteira necessariamente, ela não está pulando um muro, ela não está fazendo alguma coisa assim do tipo. Não existe uma obstrução física, ela chegou a nado. Por isso que essas pessoas chegaram a nado, gente, porque Ceuta está dentro do continente africano, ela tem limites ali com o Marrocos, certo? Faz fronteira ali com o Marrocos. Então, o que acontece? Com a interpretação do tribunal de que essas pessoas chegando a nado não poderiam ser imediatamente deportadas, com certeza isso se espalhou entre as redes de tráfico, que é o que o ministro Pedro Sanches está citando, que isso caiu, vamos dizer assim, gente, caiu nas redes, viralizou. Muitos coiotes provavelmente ganharam dinheiro com isso, né? Falaram, olha, grande oportunidade, você vai poder chegar na Espanha, em Ceuta, né? Você vai poder chegar lá e eles não vão poder te deportar imediatamente. E aí, por isso que a Meloni, para finalizar, Thalita, fala do espaço Schengen, porque quando você chega na Europa, o primeiro país que você entra na Europa, se você entrou no espaço europeu, em tese você pode ficar até 90 dias ali. Então, é por isso que a Itália e a França, né, a extrema-direita francesa e italiana, estão se aproveitando dessa situação para falar, vamos suspender o acordo, porque a gente não quer que essas pessoas, entrando em território da União Europeia, possam dali partir para outros países aqui dentro da Europa, entendeu? Então, por isso que eles estão explorando essa situação. Eu acredito que essas são as razões que melhor explicam essa situação, principalmente a decisão do Tribunal Espanhol, que deve ter viralizado aí nas redes. Muita gente explorou essa situação economicamente, pode ter tido aí algum impulso via rede social, via robô, interesses estrangeiros para sabotar o governo espanhol? Pode, mas eu acredito que esses seriam os fatores principais que explicariam essa onda de imigração aí no território de Ceuta. Nossa, explicação perfeita, Suzana, perfeita, assim, super detalhada. Aliás, eu estava lendo que, inclusive, esse acordo de Schengen, um país não pode se retirar, assim, por decisão própria. É um acordo entre todos esses países que fazem parte aí, então teria que ser uma decisão mútua entre todos esses países que estão dentro desse acordo. E gostei muito que você trouxe essa questão de ser um exclave, não um enclave. Eu estava tratando como enclave até agora, porque a gente está tão acostumado a tratar Gaza, né, a faixa de Gaza como um enclave ali, mas achei interessantíssimo, um esclave, muito bem explicadinho para a gente agora. Vamos lá, Laura. Eu queria falar só mais uma coisa, que eu acho que é importante a gente reconhecer que o Trump ele está muito interessado em reavivar a ideia de uma guerra das civilizações. E isso é muito importante porque tem essa guerra no Irã, sim, tem toda essa mobilização do Oriente Médio se levantando, Gaza, o Iraque. Nesse momento, vamos lembrar, essa ideia do choque de civilizações foi o que animou a guerra ao Iraque, quando os Estados Unidos foram lá, a guerra ao terror, foi aquela ideia de que você tem um Islã insurgente que ameaça a nossa civilização. O Trump, quando ele pega e usa
esse episódio, né, nos Estados Unidos, contra uma população majoritariamente islâmica. E eu reparei que os jornais todos, muito interessante, os jornais todos ressaltam, quando entrevistam as pessoas que estavam fugindo, todos eles falam Inshallah, Inshallah, que quer dizer queira Deus, se Deus quiser, a gente consegue ficar aqui em Ceuta. Então, estranho, né? Quer dizer, é uma questão da miséria, uma questão originada pela pobreza, pelo desemprego, pela falta de perspectivas, mas é a população islâmica invadindo, supostamente, né, o mundo dos civilizados. E o Trump fala, é isso que vai acontecer conosco se a gente não levantar as fronteiras, se a gente não construir muros, e é esse o projeto, né? É esse o projeto da direita israelense, construir muros contra a população da Palestina, é construir muros contra a população do México, que não tem nada de islâmica, mas entra nessa marronzinha, ideia, né? Mas é marronzinha, né? Entra nessa ideia de um choque de civilizações. Então eu acho que é importante a gente ver que o Trump se aproveita dessa crise, é uma crise humanitária, a gente tem que dar um nome correto para as coisas. Todo mundo ficou comovido com aquela foto daquele bebê jogado nas costas, numa ilha grega, era grega, né? Acho que era... Eu acho que sim, naquela onda de imigração. Não, sim. Mykonos é de turismo. Bom, Creta, todo não era mundo por ali? ficou chocado Sim. com aquela cena, que foi uma cena que fez o mundo parar, prestar atenção e respirar. É criança, é inocente e tal, que está morrendo nessa crise humanitária. O que está acontecendo agora é também isso, mas desumanizar essas pessoas agora, em nome desse choque de civilizações, é muito fácil. E eu acho que a gente tem que tomar todo cuidado com a narrativa que vai tentar pegar e colocar, olha, tá vendo, são os bárbaros, é o Islã, tá vendo como eles não respeitam nada, tá vendo como eles querem invadir nosso mundo, tá vendo? E eu acho que isso aí é o prenúncio, né, de uma escalada cultural que eles sempre fazem quando se mobilizam para essas guerras genocidas que eles fazem. Lembrei, era a ilha de Lesbos. É na Turquia. Na Turquia. Era Na na Turquia. Tem na ilha de Eles Lesbos, tentavam tem cruzar também. a Turquia para a Grécia e ele aparece morto É na praia da uma Turquia. das partes em que se faz essa entrada. Vai ficar no noticiário bastante tempo essa história, por causa das imagens, né? E as imagens vão ser exploradas na Europa à direita, e nós temos hoje muitos países dentro do espaço Schengen que são liderados, que têm líderes à direita. Agora, como a Laura está falando, vai ter a narrativa, como eles mesmos dizem, agora é uma disputa política. Tem que haver uma disputa política por parte da esquerda, porque a direita parte para a disputa política. Então precisa se ter bem claro que não foi um movimento natural, não foi um movimento espontâneo, não foi algo que ontem à noite as pessoas acordaram, olharam para a mesma estrela e decidiram, vou hoje para lá, porque senão eu não vou conseguir. Não, foi um movimento que teve os seus impulsionamentos históricos, circunstanciais e também cibernéticos. Então há de se tomar isso como base para se fazer uma análise e não se permitir que determinadas narrativas tomem o espaço como se verdade absoluta fossem. Porque problemas multifatoriais têm... grandes problemas são multifatoriais, né? Não tem um único fator. E, então é preciso casar e coordenar bem esses pesos, inclusive na nossa cabeça, e ao ler o noticiário que virá da Europa, inegavelmente filtrado por alguma forma, para que se possa chegar em alguma conclusão que seja um pouco mais próxima da real e não apenas a desejável. Deixa eu trazer uma última informação. O número de mortos, 43 pessoas morreram durante essa travessia, disseram fontes policiais à agência de notícias espanhola EFE. Pelo menos 34 pessoas morreram durante a travessia e os corpos foram recuperados nas águas pelas forças de segurança espanhola. Então está aí o saldo desse movimento que aconteceu de ontem para hoje. Suzana, quer finalizar, quer fechar esse assunto?
Sim, eu acho que vale a pena a gente destacar isso que o Edu falou em relação a como isso vai ser aproveitado pela extrema-direita. Porque, gente, é realmente uma situação muito difícil para as esquerdas lidarem. A gente tem que encontrar, vamos dizer assim, uma espécie de. Não sei se exatamente a palavra é um meio termo, mas talvez uma síntese dialética que dê certo. Porque aderir simplesmente ao discurso humanitário, infelizmente, é pouco provável que isso tenha êxito, tá? E eu explico por quê. Em momentos de disputa econômica, que a gente vive a crise do capitalismo, né? O neoliberalismo promove a crise do capitalismo e a escassez de recursos, escassez de empregos, e a Europa claramente vive um momento de decadência econômica. Qual que é o principal afeto, a principal emoção que toca o coração das pessoas? É o medo, entendeu? Então, quando as pessoas olham essa imagem, elas não olham pobres imigrantes que estão buscando um abrigo. As pessoas olham, essas pessoas vieram nos invadir, que é exatamente como a Laura interpretou. É óbvio que nós não devemos aderir a esse tipo de discurso, que esse é o discurso da extrema-direita, é o discurso de culpar o imigrante pelos problemas da Europa, certo? Mas é evidente que algum tipo de saída minimamente discursiva tem que ser encontrada, né? Porque a ideia de que é possível simplesmente abrir as fronteiras da Europa para a entrada livre, hoje na Europa, não encontra uma boa recepção, mesmo entre a classe trabalhadora. É importante a gente dizer isso. Por isso que a gente vê um deslocamento da classe trabalhadora europeia que deixa de votar nos partidos da esquerda e passa a votar na extrema-direita. Hoje, a AfD, o partido alemão, que se baseia muito nessa pauta anti-imigração, já é o maior partido, o partido mais popular hoje da Alemanha. Por que o partido da Le Pen também explodiu, inclusive entre a classe trabalhadora? Pelo assunto muito da migração. E assim vai, a gente vai vendo esse assunto espalhar. Há algumas alternativas, por exemplo, na Alemanha, tem um partido de esquerda, que é da Sarah Wagenknecht, que é uma liderança que rompe com o Die Linke, que é um partido da esquerda na Alemanha, justamente por entender que não se parou para ouvir a classe trabalhadora que está preocupada com essa situação da imigração dentro da Europa. Então, eu faço novamente o paralelo com a questão da segurança pública. Como que a esquerda lida com a questão da segurança pública? Nós não queremos aderir à proposta demagógica da extrema-direita, que é simplesmente rota na rua, polícia, bandido bom é bandido morto, que é a mesma política que a direita vem aplicando há mais de 40 anos no Brasil e não tem apresentado solução, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de responder os anseios da sociedade em relação ao problema da segurança pública aqui no Brasil. No México, isso é o problema do narcotráfico, por exemplo, né? Que é um problema generalizado no país. Então, nós encontramos esses desafios em relação à questão da segurança pública e nós precisamos encontrar meios de lidar com isso sem aderir, vamos dizer assim, simplesmente um discurso que é verdadeiro, que nós temos que aderir a ele, falar sobre a questão humanitária, mas não dá simplesmente para se limitar à questão humanitária. E, para finalizar, o fundamental por parte da esquerda é fazer um discurso, Thalita, de natureza anti-imperialista. Qual o sentido disso? De explicar para a população europeia qual é a razão principal dessas ondas migratórias. Por exemplo, essa criança síria que foi encontrada na Turquia, ela era síria, certo? O que a Europa foi fazer na Síria? Eles foram bombardear a Síria. Eles desestabilizaram a Síria e isso provocou a imigração massiva de sírios para a Europa. Ninguém gosta de imigrar assim como se fosse uma delícia. Os brasileiros que vão para os Estados Unidos sabem disso. A gente vai em busca de melhores condições econômicas. Então, os europeus têm que parar de ter só uma postura de reação à imigração e entender que eles são os principais responsáveis por esses processos, porque, além de desestabilizarem regiões e provocarem guerras imperialistas, eles promovem o subdesenvolvimento dos países do sul global, continuam com processos neocoloniais de exploração desses territórios, que gera pobreza e desenvolvimento, e, consequentemente, essas pessoas vão continuar entrando na Europa. Então, enquanto continuarmos aderindo ao sistema capitalista neoliberal, ondas migratórias continuarão continuamente acontecendo, porque as pessoas
vão em busca de melhores oportunidades. Ninguém é obrigado a aceitar um destino de pobreza e miséria. As pessoas simplesmente estão indo atrás de melhores condições de vida. Então tem esse choque, existe essa disputa. A meu ver, a saída está a gente apresentar uma alternativa ao capitalismo neoliberal e apresentar um novo modelo de sociedade do socialismo, cada país a seu jeito, não existe cartilha pronta para isso, né? Perfeita, reflexão perfeita para a gente fechar realmente esse assunto hoje. Suzana, agradecidíssima pela sua presença com a gente por aqui, viu? Um grande beijo para você, um ótimo final de semana por aí, até a próxima. Obrigada, Thalita, tchau, Edu, tchau, Laura, até a próxima. Obrigada pelo convite, tchau, tchau. Até, Suzana aqui com a gente essa manhã. Deixa eu trazer só uma última notícia desse cenário internacional. Donald Trump anunciou um acordo para o desarmamento completo do Hamas e dos demais grupos armados da faixa de Gaza. O presidente americano classificou o entendimento como histórico e diz que a entrega das armas será feita em etapas. O Hamas alerta que o entendimento ainda depende do cumprimento de condições por Israel. O grupo só pretende iniciar a entrega das armas depois que Israel aprovar o acordo, respeitar o cessar-fogo, interromper os ataques, ampliar a ajuda humanitária, retirar as tropas e aceitar a entrada de uma força internacional em Gaza. Esse anúncio é cercado de incertezas. Israel não confirmou oficialmente a adesão ao acordo. E a Jihad Islâmica Palestina, um grupo paramilitar, negou que tenha aceitado o desarmamento. A gente vai seguir acompanhando. Vamos lá, vamos falar sobre o cenário nacional agora. O presidente Lula afirmou que os Estados Unidos podem tentar interferir nas eleições brasileiras de 2026 para favorecer o senador Flávio Bolsonaro. A declaração foi dada numa entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Lula disse que o governo brasileiro negou vistos a funcionários americanos que pretendiam avaliar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Você veja agora os filhos do Satanás. Foram para os Estados Unidos, sabe, trabalhar contra o Brasil. Como que está essa questão das taxas? Essa questão nós vamos enfrentar, cara. Nós vamos enfrentar ela. Como está a tua relação? Eu já disse muitas vezes, aqui no Brasil, a mentira não vai ganhar. Mas você tem medo de algum tipo de interferência nos Estados Unidos na eleição? Porque agora tem essa... Não, que vai tentar interferir, vai. Mas agora estão levantando de novo a questão das urnas eletrônicas. Não, veja, essas urnas eletrônicas. Então, mas você acha que já é uma preparação para uma derrota e uma justificativa? Não, deixa eu te contar, eles vão tentar interferir aqui. Como? Eles vão tentando, sabe, ajudar o lado de lá a ganhar as eleições. Nessa mesma entrevista, o presidente Lula indicou que não deve participar dos debates do primeiro turno da campanha de 2026. Lula afirmou que só aceitará participar se houver um debate que contribua para a sociedade e diz que não pretende dar colher de chá a candidatos sem compromisso com o país. Vai participar de debates? A gente está organizando um debate? Posso contar com a Depende. Deixa eu te contar uma coisa. Ou você acha que vai ser muito sujo? Tem uma coisa, ô Vilela, que você tem que fazer. Eu estou vendo o quadro eleitoral. Certo. Sabe? Eu estou vendo o quadro eleitoral. Eu não sei quantos candidatos vão ter ainda. Por enquanto tem uns 5, 6, né? Eu, como presidente da República, não vou para debate para ouvir bobagem. Não, claro que não. Não vou. Depois que já tiver tudo organizado. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o nível do debate. Sim. Qual é o nível do debate? Porque se for para um debate, e esse debate não sirva para informar a população e politizá-la, por que eu vou? Sim, como teve em São Paulo com cadeirada. Por que eu vou responder sacanagem? Sobre a investigação aberta pela Polícia Federal contra o filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o presidente afirmou que não vai interferir no trabalho da Justiça. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a investigar suspeitas de tráfico de influência de Lulinha no governo. Lula diz que se o filho for acusado, será tratado como qualquer cidadão. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe
que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. A defesa de Lulinha negou irregularidades e acusou a Polícia Federal de promover uma pesca probatória contra o filho do presidente Lula. O advogado Marco Aurélio de Carvalho disse à CNN que a PF estaria fazendo uma investigação genérica em busca de elementos para incriminar o seu cliente. Segundo ele, quebras de sigilo já foram realizadas e nenhuma irregularidade foi encontrada. Lulinha não foi indiciado na investigação sobre as fraudes no INSS. E esta é uma nova apuração que busca saber se ele atuou para beneficiar o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em negócios de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Ministros do Supremo acompanham com atenção a atuação de André Mendonça nessa nova investigação contra Lulinha. Nos bastidores da corte, há preocupação com o risco de politização do caso num ano eleitoral. Por enquanto, a avaliação predominante é que Mendonça tem agido com prudência ao basear as decisões em pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Vamos falar sobre tudo isso, sobre as falas de Lula, sobre Lulinha, sobre campanha. Deixa eu chamar Jorge Folena, sempre às sextas aqui com a gente. Folena é jurista, cientista político. Daqui a pouquinho ele conecta aqui com a gente. Estava acompanhando tudo aqui juntinho. Vamos lá, Laura Edu, quero ouvi-lo sobre esse caso do Lulinha, mas também sobre as falas de Lula e como ele se portou nessa entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Laura. E o Lulinha, hein? E o Lulão, e o Lulinha, e o PT, hein? E o PT, hein? E o Lulinha, e o Lula, e o Lula. Gente, nada de novo no front. Isso é que é pior, entendeu? Quer dizer, eu acho que é inacreditável que cada vez que a direita fica sem assunto, cada vez que ela fica sem assunto, que ela fica encurralada, que ela não consegue indicar uma vice para a chapa do Flávio Bolsonaro, que o Milei faz um papel ridículo, enfim, que vem um tarifaço que cai no colo do Flávio Bolsonaro. Cada vez que eles acumulam um revés, a pergunta vem, e o Lulinha, hein? Pô, vamos lembrar, o Lulinha já foi acusado de ter Ferrari de ouro, de ser dono da sede Da Exalc? Da Exalc, Escola Superior de Agricultura, em Piracicaba. É Piracicaba, né? Isso. Em Piracicaba, que é um prédio bonito e tal, não sei o quê. As redes sociais ficaram lotadas de imagens da sede da Exalc, dizendo que era a casa do Lulinha, que ele tinha comprado. Enfim, é uma palhaçada gigantesca. E fora isso que o Marco Aurélio falou, o advogado do Lulinha, que ele falou, o cara já quebraram o sigilo fiscal e tudo mais do Lulinha 1 milhão de vezes, não encontraram nada. Então, é por isso que parece, de novo, que é isso, né? Vamos investigar tudo para ver se a gente encontra alguma coisa. Sim. É jogar a rede para tentar ver se encontra um bagre no meio. Isso é a pesca de provas, entendeu? Isso é exatamente isso. Quer dizer, não encontramos nada ainda, mas pode ser que exista. Isso não existe, gente. Isso não existe no ordenamento jurídico. Você pegar e falar, vamos investigar tudo, porque alguma coisa... Você tem que saber o que é que nós estamos investigando. E eles não têm nenhum foco novo, porque continuam falando do tal do careca do INSS, mas não existe nenhuma relação de benefício do Lulinha por parte desse sujeito do careca do INSS. E, aliás, ele estava pegando e tentando ver ali alguma coisa sobre maconha medicinal. Você vê que já nisso já vem maconheiro, hein? Maconha medicinal e tal. Então, já vem uma sombra de suspeita em cima de um medicamento que o filho do Tarcísio de Freitas usa, entendeu? Então, o que nós estamos falando? Qual é a suspeita exata que existe sobre ele? Nenhuma. Então, de novo, é falta de assunto da direita, falta de assunto dessa gente que, na verdade, tudo que sabe fazer é pegar e falar, e o Lulinha, e o Lula, e o PT, e, enfim, não encontrou nada. E apareceu de novo, sabe por quê? Porque tiraram o sigilo. Não foi que saiu uma investigação nova. Ontem caiu o sigilo, ontem. E justamente dessa parte o André Mendonça mandou tirar o sigilo e surgiu de novo essa história. Eu estava vendo lá, Lulinha, que é o Fábio Luiz, né? Nem sei se a família chama assim, não parece chama. que não.
Surgiu pela primeira vez numa capa de Veja, sabe quando? 2006. 20 anos. 2006, que vai e volta o tal do Lulinha, que não é Lulinha, é Fábio Luiz. Quer dizer, mas disso vocês já falaram, eu queria falar do debate, que o presidente Lula falou ali também. Eu trabalhei na Bandeirantes 18 anos. Não tem casa de notícia no Brasil, acho que no mundo, que não preze mais os debates do que a Bandeirantes. Sempre quer fazer o primeiro debate para governador, primeiro debate para... Aliás, é dia 9 agora. Primeiro debate para prefeito, primeiro debate para presidente. Então eu vivi a degradação do debate ao longo de 18 anos, 30, porque eu fiquei 12 anos fora e foram 13, 12 e 5. Então eu fiquei 30 anos ligado nessa história de debate, de certa maneira. Debate hoje em dia de televisão não serve para nada, a não ser fazer recorte. Só serve para fazer recorte. Pensa aí, Soraya Tronic, o que você lembra dela? Primeira coisa que te vem à cabeça. Padre Kelmo. Padre Kelmo. Padre de quadrilha. Padre da festa junina. Né? É a primeira coisa e a única coisa. Aqueles debates que tinha lá no início, 1985,